Olá, querido irmão, querida irmã, é com muita alegria que nós queremos chegar a cada um de vocês. Mais uma vez, nós celebramos na forma online. Quero acolher a cada um e a cada uma nesse 24º domingo após o tempo de Pentecostes, já caminhando para o final do ano litúrgico, penúltimo domingo do ano eclesiástico, um domingo importante de eleições municipais. E nesse dia, eu quero acolher você que nos acompanha com a palavra bíblica de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem a ajuda do Senhor. Procure viver uma vida correta. Tome como exemplo na sua vida Jesus Cristo. Busque uma vida de paz, de amor, de fé. E ao mesmo tempo, uma vida junto com as pessoas de bem, as pessoas que têm um coração puro. Esse é o desejo de Deus para nós nesse momento. Nos reunimos aqui em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembramos aqui juntos e juntas que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmão e irmã, a palavra do Salmo 51, versículo 4, lembra assim: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Convido para que nós possamos agora, diante de Deus, também confessar os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, és um Deus muito bondoso, um Deus que realmente nos conhece, sabe das nossas necessidades, fragilidades e fraquezas. Ó querido Deus, nesta oração nós chegamos a Ti pedindo o Teu perdão. Perdão porque Tu nos dás talentos acima daquilo que nós merecemos. Na maioria das vezes, enterramos nossos talentos com medo, vergonha e preguiça. Achamos que enterrando podemos guardá-los para nós mesmos. Assim fracassamos, pois quanto mais usamos os nossos talentos, mais eles se afloram também em nossa vida. Enterrando os nossos talentos, eles ficam ali no esquecimento. Muitas vezes nem mesmo nós os encontramos. Às vezes agimos como se não tivéssemos recebido talento nenhum. Outras vezes, vivemos como se o que exiges estivesse muito acima da nossa capacidade. Perdão, ó Deus, por não usarmos os talentos que tão generosamente nos presenteias. Não deixe que os erros se acumulem em nossa vida. Arrependidos de todos os erros nós estamos. Olhai, Senhor Deus, por nós e concede-nos o teu perdão. Por Cristo Jesus. Amém. Irmão e irmã, na palavra do Salmo 84, no 5º verso, nós assim ouvimos: ó Senhor, Tu és bom e perdoador. Deus nos perdoa todas as vezes que com sinceridade e humildade nós chegamos diante dele. Por isso, como ministro nesta igreja, anuncio-vos o perdão, em nome do Trino Deus. Amém. Deus está presente. See
nós queremos ter um momento de oração. Eterno Deus, Tu és Deus maravilhoso. Partilhas o que tens com cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Assim tem sido desde os tempos mais antigos. Também hoje não há pessoa na face da terra que possa afirmar não ter recebido nada das Tuas mãos. Uns mais, outros menos, de acordo com a capacidade de cada um, mas todos são agraciados por Ti. Ensina-nos a fazer bom uso dos dons que nos deste, que estejam a serviço do próximo e do Teu reino. Por Cristo Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Querido irmão e irmã, nós queremos ouvir uma palavra bíblica, texto previsto para hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nós então assim queremos ouvir dos versos 1 até o verso 11. Diz assim nosso texto: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como estas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começaram a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. O dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em perfeito juízo,
Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrer o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele voltar. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Nós queremos ouvir a palavra do Santo Evangelho e nós aclamamos esse Santo Evangelho cantando então Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Do Evangelho de Mateus, nós queremos agora então ouvir do capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30 é o texto para hoje. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro, ao segundo 200 e ao terceiro 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui, a palavra do Senhor. Querido irmão e querida irmã, nós estamos no penúltimo domingo do ano eclesiástico. O ano já está quase chegando ao fim. Muitos acham que o ano de 2020 é um ano para ser esquecido, um ano perdido. Escolas
ficaram fechadas durante um bom tempo, algumas ainda permanecem fechadas. Igrejas ficaram fechadas durante um bom tempo. Comércio, um período fechado, no outro período funcionando com várias restrições. Empresas fecharam, demitiram pessoas, reduziram salários. Quanta coisa aconteceu nesse ano de desagradável na vida de muitas pessoas, talvez também na tua vida. Mas também 2020 pode ficar marcado como um ano de um grande aprendizado. Aprendemos a cuidar melhor do outro e cuidar melhor de nós mesmos. Aprendemos a buscar novas fontes de renda. Aprendemos que não somos tão fortes e tão suficientes quanto achávamos que éramos. Nós aprendemos que as festas não são tudo. Ao mesmo tempo, como igreja, nós aprendemos a nos tornar visíveis, mesmo com as portas fechadas. Também ainda preciso dizer que, como igreja, nós aprendemos que não podemos confiar ou depender do resultado financeiro dos eventos, das promoções e das festas para manter o trabalho. É justamente sobre uma questão financeira, uma parábola, envolvendo uma imagem financeira que Jesus retrata no texto do Evangelho, que é também o nosso texto de pregação. Uma imagem completamente diferente de outras que Jesus já usou. Jesus usou nas suas parábolas artesãos, lavradores, trabalho no campo, o cuidado com as ovelhas, a semeadura. Jesus usou em suas parábolas exemplos de família, mas agora Jesus usa um exemplo mais voltado para o urbano, o sistema financeiro. Trabalhar no sistema financeiro podia gerar grandes lucros já no tempo de Jesus. Os juros eram altos. Tendo-se uma quantia de dinheiro, podia-se multiplicá-la em pouco tempo, desde que se soubesse trabalhar, negociar. No nosso texto, o patrão, o Senhor, concede aos empregados, nos quais ele confia, quantias financeiras expressivas. Na linguagem do Almeida, aparece a palavra talento. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos, o terceiro recebeu 1 talento. No texto que nós acabamos de ouvir, dizia que um recebeu 500 moedas de ouro, o segundo 200 e o terceiro 100 moedas de ouro. A diferença entre as linguagens não traz assim resultado expressivo para o entendimento do nosso texto. É preciso lembrar que um talento equivalia a 35 peças de ouro. Então, ali nós podemos fazer a nossa multiplicação. Gostaria de usar a imagem do talento, do dom, pois ela se adequada muito mais àquilo que Jesus quer transmitir. Quando nós falamos em talento, alguns vão pensar em chocolate. Outros vão pensar em uma pessoa muito devagar, que é lenta. Mas no nosso texto, talento é algo no qual a pessoa se destaca. É algo que ela sabe fazer bem. É um dom. Por exemplo, muitas pessoas têm talento para a música. Outros têm talento para o futebol. E assim por diante. Confesso que ao longo da minha infância e adolescência, sempre vi esse texto com muita dificuldade. Achava esse senhor do texto alguém muito injusto. Como pode ele dar quantias tão diferentes para cada um dos seus funcionários e depois ter uma exigência tão alta sobre o resultado? Naturalmente, a gente tem sempre uma certa piedade, uma dó daquele que é o mais fraco, mais humilde. Então eu sempre me colocava na posição daquele que menos recebeu e acabava tendo compaixão dele,
porque no meu entendimento poderia ter sido até pior o resultado. Este último poderia ter perdido o dinheiro, negociado mal, mas ele guardou o dinheiro e entregou moeda por moeda ao seu senhor. A diferença nos talentos que cada um recebeu aponta para as diferentes habilidades e, ao mesmo tempo, as diferentes capacidades de cada um de nós. Os dons não são o diferencial nesse nosso texto, ou seja, o diferencial é o que se faz com aquilo que se recebeu. 2 servos valorizaram aquilo que receberam do seu senhor, enquanto um terceiro não valorizou da forma como deveria. O patrão somente esperava que ele tivesse feito um bom investimento, que ele tivesse cuidado carinhosamente daquilo que ele recebeu. Talvez aqui nós já podemos parar e tirar para nós uma primeira lição. Não dá para ficar esperando a volta do patrão. Não dá para ficar esperando a volta do Senhor de uma forma muito cômoda e preguiçosa. É preciso lembrar que apenas enterrar os nossos dons e os nossos talentos não basta. Nós precisamos ir adiante, nós precisamos trabalhar, nós precisamos multiplicar aquilo que nos foi tão carinhosamente entregue. Por isso, apenas esperar a volta do Senhor não basta para o ser cristão. Também fica claro em nosso texto que ninguém pode se isentar da responsabilidade no trabalho cristão, no servir, achando que nada recebeu. Até mesmo aquele que menos recebeu, recebeu algo. A teologia luterana, o conceito do sacerdócio geral de todos os crentes está muito presente. Cada pessoa cristã é chamada a trabalhar em favor do reino. E isso nos aponta de forma muito clara o nosso texto. Todas as pessoas são chamadas, do maior ao menor, do que tem mais capacidades àquele que tem menos capacidades. Todos são chamados para trabalhar em prol do reino. Por outro lado, é preciso entender também que Deus não vai nos dar, que o Senhor não vai nos dar algo que seja fora da nossa capacidade, acima da nossa capacidade. Até aquele que muito recebeu, recebeu aquilo que estava dentro da sua capacidade. Assim também Deus age contigo e age comigo. Recebemos talentos de Deus que estão dentro da nossa capacidade para o uso, porque Deus nos conhece. Ele sabe até onde nós podemos ir. Nunca pense que você nada recebeu, por isso você não precisa fazer nada para o serviço de Deus. Nunca pense também que aquilo que você recebeu está muito acima da sua capacidade. Mas o que são esses talentos? E a gente precisa olhar carinhosamente para eles. É claro que a gente não vai conseguir enumerar os talentos aqui nesta nossa celebração. Lutero escreveu na 4ª petição, então, como dádivas recebidas de Deus, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Para ele, todos esses itens são dádivas de Deus. São responsabilidade nossa administrar de forma correta. Por tudo isso que recebemos, só cabe-nos ser grato a Deus. Ou seja, não podemos fazer como o terceiro, começar agora a trazer um monte de desculpas diante de Deus, somente para desviar a nossa responsabilidade. O terceiro personagem do nosso texto chega diante do seu Senhor na prestação de contas com um monte de desculpas, tentando agora jogar a responsabilidade para o Senhor, dizendo
que ele é um homem de uma alta exigência, que colhe aonde não plantou. Além desses dons, desses presentes enumerados por Lutero, nós poderíamos ainda colocar nesta lista alguns dons chamados dons sobrenaturais. Quais são eles? O Espírito Santo que nós recebemos lá em nosso batismo, a palavra de Deus que nos é pregada, que nos é trazida constantemente, aonde nós fazemos muitas descobertas para a nossa vida. Poderíamos colocar junto a estes dons a oração e todas as demais bênçãos celestiais que Deus nos concede, a promessa da salvação, um novo céu, uma nova terra. Todos estes são dons, dos quais nós devemos estar muito gratos por cada um deles e trabalhar usando-os em benefício do próprio, a serviço de Deus. Acontece que o terceiro personagem do nosso texto, que recebeu uma quantia significativa de talentos e de dons, ao invés de usá-los a serviço do seu Senhor, resolveu enterrá-los por falta de amor pela causa, por falta de amor pelo seu patrão, pelo seu Senhor. Se ele realmente amasse o seu Senhor, teria feito de tudo para agradá-lo. Ele simplesmente enterrou e ficou esperando a volta do seu Senhor. Irmão e irmã, quantos não devem ser os dons e talentos que ainda hoje estão enterrados? Nada do que nós recebemos de dons e talentos deve ser visto como algo somente meu, particular, do qual somente eu posso utilizar e me beneficiar. Tudo que nós recebemos, todo o nosso conhecimento, ele deve ser repassado, ele deve ser ensinado adiante. Aquele que pensa em guardar os dons e os talentos para si, não prejudica somente a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio, porque, no fim das contas, aquilo que recebeu ainda será tirado dele. Doar-se em favor dos outros não desgasta os dons e os talentos que nós recebemos. Pelo contrário, justamente os aumenta. Quem reparte aquilo que recebeu, sai no fim mais fortalecido, porque a promessa é de que ele receberá ainda mais para continuar o trabalho no qual ele está. Esta é a primeira promessa contida em nosso texto. A segunda é o convite para vir e festejar com o próprio Senhor. O próprio Senhor reparte a sua alegria com o seu empregado fiel. O Senhor ainda não voltou, mas voltará a qualquer momento. Diante dessa expectativa do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cristãos nunca devemos nos esquecer de nos mantermos fiéis ao seu chamado e ao compromisso, usando os talentos que nós recebemos, que estão em nossas mãos, em nossas vidas, à disposição do próximo e do Criador. Nesse dia, talvez nós somos lembrados de que nossos talentos também devem ser usados para podermos eleger boas pessoas. E nossos talentos também devem ser usados a serviço da boa política. Portanto, um bom cristão fiel, que realmente põe em uso o talento que recebeu, não venderá o seu voto, não trocará o seu voto, mas escolherá boas pessoas que vão olhar pelo bem do município e da população. A nossa parábola chega a cada um de nós de uma forma muito pessoal. Cada cristão tem a tarefa de deixar-se melhorar, moldar-se passo a passo, dia a dia, tornar-se cada vez mais parecido com o seu Senhor, com aquele do qual recebeu imensamente dons e talentos. Pensar, julgar, agir, assim como Jesus o fez. Numa linguagem bem atual, nós poderíamos dizer neste dia que é necessário configurar a nossa vida com as características de Jesus Cristo. Iniciamos o nosso momento de celebração, de pregação,
falando do ano de 2020. E nesse ano, escutamos muitas vezes nos meios de comunicação pessoas dizendo: vem Senhor Jesus, volta logo Senhor Jesus, diante das dificuldades que esse ano apresentaram. Quem sabe o Senhor ainda não voltou porque nós estamos com o nosso talento enterrado. E Jesus está esperando que nós possamos desenterrá-lo para podermos usá-lo para o bem, para aquilo que ele nos foi presenteado. Pense nisso, querido irmão e querida irmã. Amém. Ouvir a palavra de Deus nos fortalece na fé. Juntos nós queremos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Haverá no grande dia, grei humilde do Senhor, dá louvor em alegria. Vem a luz amanhecer, Cristo cumpre o verbo ser. Venha nós, fiel pastor, que esta noite salve e de tua grei, Senhor, nenhum membro se desvie, mas que siga o trilho teu, Cristo cumpre o verbo ser. Dia de esplendor e luz, de alegria, paz, verdade, quando nosso sol Jesus fulgurar em majestade, venha luz amanhecer, Cristo cumpre o verbo ser. Convido para um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos imensamente pela possibilidade de termos esse momento de comunhão, oração, reflexão e aprendizado. Agradecemos por todos os dons que presenteaste a cada um de nós. Dá que com o auxílio do Espírito Santo possamos fazer bom uso desses dons, nos servir ao próximo e ao teu reino. Também agradecemos pela vida, pelas forças no trabalho, pela recuperação de um momento de enfermidade. Agradecemos pela chuva e pelo sol, pelo alimento que fortalece o corpo, por aqueles que puderam completar mais um ano de vida. Enfim, por toda ajuda e proteção, nós agradecemos. Pedimos, acompanha todas as pessoas doentes. De forma especial, nós oramos por toda essa situação de pandemia presente em nosso meio, que todos possam fazer sua parte, respeitando espaços e auxiliando numa diminuição de infectados. Fortalece famílias enlutadas e cansadas. Acompanha este dia eleitoral para que pessoas de bem sejam eleitas, que tenhamos eleições tranquilas, sem violência. Oramos por toda a igreja e aqueles que colocam seus dons a serviço,
Acrescenta cada vez mais pessoas a esse grupo. Tudo mais colocamos diante de Ti, na oração que o Teu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos ensinou a orar, assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a tua face e assim te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você tenha um bom domingo, que você tenha uma boa semana. Que a paz de Deus sempre te acompanhe, que a mão de Deus sempre te acompanhe. Até podermos nos encontrar novamente. Deus te guarde na palma de sua mão. Amém.